Existem três tipos de pecados que não têm perdão. O primeiro dele é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ocorre a blasfêmia quando você atribui a um feito do Espírito Santo, você atribui a Satanás como sendo o autor. Exemplo, eu expulso o demônio do corpo de alguém e vem uma outra pessoa dizer que eu expulsei aquele demônio porque eu tenho um demônio no corpo. Ou seja, está atribuindo a Satanás uma coisa que quem fez foi o Espírito Santo de Deus, usando o servo dele. Fazendo uma interpretação sistemática da Bíblia e levando em consideração que, para ser perdoado, há a necessidade do arrependido nunca mais praticar o pecado, então eu consigo nomear mais um pecado que não tem perdão. Qual é? É aquele que você vai na igreja e pede perdão por ele, mas no dia seguinte ou na semana seguinte você volta a cometê-lo. Exemplo, o cara que tem amante. Ele se arrepende, vai na igreja, pede a Deus perdão e sai dali achando que está perdoado, mas não está. Por quê? Porque ele, 2, 3 dias depois, uma semana depois ou um mês depois, ele volta a se envolver com aquela amante. Então esse pecado dele nunca vai ter perdão. Para ter perdão, ele tem que abandonar de vez essa vida de pecado. E o terceiro pecado, que também não tem perdão e poucos pastores falam dele, vai ser o pecado de aceitar o número da besta na palma da mão ou na testa. Uma vez aceitando esse número, você não terá mais salvação. A sua alma está condenada a ir para o inferno. E por quê? Porque a aceitação do número é dizer que eu estou de acordo com as doutrinas, as filosofias e as inclusões feitas pelo anticristo. Então, meus queridos amados, são 3 pecados que não têm perdão, partindo dessa interpretação sistemática, onde eu levo em consideração a Bíblia por inteiro, para expressar para vocês os riscos que serão ficar na terra após o arrebatamento. Se ficar aqui, a lei será o seguinte: só pode comprar, só pode vender, se aceitar o número da besta, e o seu número é o número de um homem, o 666. Ainda não sabemos como esse 666 vai aparecer, mas o que sabemos é, olha o que está se cumprindo. Tecnologias avançadíssimas, inimagináveis, sendo colocadas em ação. Só como exemplo, carros autônomos que dirigem sem a necessidade de um motorista. Controle necessário da população. É extremamente necessário controlar os seres humanos. E essa necessidade vem da necessidade. E essa necessidade, essa questão ela é necessária para controle do povão. Outro evento que está acontecendo agora, nos nossos dias. Israel vai restaurar o terceiro templo de Salomão. O Instituto do Templo já tem um projeto para a construção do terceiro templo de Salomão. E a Bíblia diz que o anticristo se assentará no trono dentro desse templo e irá se manifestar, irá dizer que ele é de fato o demônio. Israel vai reconhecer que ele é o demônio ao invés de ser o Filho de Deus. Israel está até hoje esperando o Filho de Deus voltar, a profecia se cumprir. Só que a profecia já se cumpriu. E a segunda volta de Cristo ela é triunfal para nós, os crentes, que seremos ressuscitados ou, se vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos céus. A terceira volta de Cristo será para julgar o mundo. Não queira estar do lado esquerdo do Senhor, porque Ele vai dizer para vocês: vocês à minha esquerda, apartai-vos de mim para o fogo eterno. E para estar do lado direito de Cristo, é necessário que sua fé não seja morta. Quando é que a sua fé é morta? É a fé sem obras. Me mostre as tuas obras pela tua fé. Cadê as tuas obras? Não tem obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então é de suma importância que você trabalhe para Deus. Como? Fazendo o quê? 1. Visitando os asilos dos velhinhos e pregando para eles o Evangelho. É livre a visita. 2. Visitando os orfanatos e dando uma palavra de conforto para os órfãos. 3. Visitando as mães, os pais e os filhos daqueles que têm parentes presos em presídios.
4, visitando o próprio presidiário e dando a ele uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra que, quem sabe, ele não se arrepende. Esta é a obra do Senhor. E tem mais. Quando você disser: Deus, eu quero trabalhar na tua obra, tu serás revestido de poder. E tu vai poder expulsar demônios, curar enfermos e ressuscitar os mortos. Essa é a ordem de Jesus. Mas isso só vai acontecer se de graça tu receberes e de graça tu der. A igreja não consegue mais realizar esses milagres que eu acabei de te falar, porque ela não entrega a palavra de graça. Está dentro do próprio artigo, do próprio versículo a palavra: de graça recebeste, de graça dai. E por que Deus não faz os milagres? Porque Deus não coaduna com a petição de dinheiro que tem acontecido nas igrejas para pagamento de salários absurdos a pastores que estão enriquecendo com o evangelho e acreditam fielmente que estão fazendo a vontade de Deus, mas não está. O dinheiro dos dízimos e das ofertas não pode enriquecer ninguém. Pode sim dar ao pastor condições para ele sobreviver. A função é a sobrevivência dele, não o seu enriquecimento. Espero que tenha entregado para vocês uma palavra poderosa de poder. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.